Tá bom? Tô todo mundo, Silvinha? Bora, Rogério. Silvinha, pede pra trocar água aqui pro Iago, ó. Tem alguém fora ainda, viu? Bora, Francisco. Vem? Eu queria o seguinte, gente. Vamos iniciar os trabalhos, reiniciar. De 0 a 10, qual é a nota pro coffee break? Opa, agradou, Silvinha, viu? É uma salva de palmas pra Silvinha aí. A gente, há muito tempo, nós escolhemos fazer uma permuta. Trocar o salgadinho, a fritura, o pastelzinho, a coxinha por um jantar. Um coffee break mais elegante. Por isso que isso tem dado certo, né, Silvinha? Gente, vamos lá. Pode, Silvinha, começar? O homem é de Alagoas, de Maceió. Está aqui prestando esse serviço para a gente de uma forma muito bacana, gente. O Iago tem feito um trabalho empresarialmente bem na vanguarda, o que vai trazer a experiência para a gente aqui. Eu queria agradecer, Iago, em nome do Sistema 5 Peças, Açopeças e Açomotos, a sua aceitação de estar aqui conosco. Muito obrigado, meu irmão. Viu? Com você, Iago. Assistiu o podcast do Beirã. Foi muito bom, Iago, viu? Parabéns, meu irmão. Você prefere aqui ou lá? Boa noite, gente. Boa noite. Minha gente, depois de um coffee break desse aí, nota 11, tá? Bom de verdade. Só faltou um cuscuzinho, né? Que é onde eu chego. Mas hoje é dia de negócio chique. Gente, muito obrigado pelo convite de estar aqui. Eu me sinto muito à vontade, né? Me sinto muito feliz em estar compartilhando aquilo que Deus tem feito na minha vida, aquilo que Deus tem me levado, né? Para onde Deus tem me levado, lá em Maceió, Alagoas, que diga-se de passagem, né? Uma cidade muito bonita aí. Não vou dizer que é mais bonita que Fortaleza, não, porque eu quero voltar sã e salvo para casa. Mas é muito bonito. Se você nunca visitou Maceió, é uma ótima escolha aí para você passar suas férias lá, tá bom? Chegando lá, lembra de dar uma passadinha lá na peça.com, né? A gente tomar um cafezinho junto. E olha só, hoje, agora, a gente sempre quando vem para eventos como esse, a gente aprende muito sobre da oficina para fora ou do balcão de uma autopeça para fora. Né? Para fora não, perdão, para dentro. Através de gestão, através de ferramentas, através de, o que é que eu posso dizer assim, de diferenciais de serviços quando você é oficina. Só que agora eu quero fazer vocês pensarem um pouquinho do balcão para fora. Como é que está sendo a sua mensagem, né, do balcão para fora? Como é que as pessoas estão vendo a sua oficina mecânica do pátio para fora? Do pátio para dentro, vocês estão dominando, né? Cláudio, sensacional a palestra do Cláudio, né? A administração, esses pontos que a gente precisa ver, né? Ótimo. Mas agora eu quero que vocês abram a mente de vocês do balcão para fora. Vamos lá? Isso aí, né? Iago Leite
Peça.com, sou fundador da Peça.com, uma autopeça aí de 2019. Mas antes da gente ficar assim, né, quando a gente começa a ganhar dinheiro, a gente começa a usar umas roupinhas mais bonitas. Não é verdade? A gente começa a... Mas tem que evoluir, né? Mas para esse Iago ali acontecer, esse teve que nascer, né? Que era um tempo que eu era estoquista e autopeça. Assim como na oficina mecânica, todo mundo começa lavando peça, no autopeça, todo mundo começa pelo estoque, não é verdade? Tem aqui algum vendedor de autopeça, algum balconista? Olha aí. Boa. Vender errado hoje? É impossível não vender errado, tá? Se você não vendeu errado foi porque não chegou lá alguém atrás da pastilha do Gol, ou da junta homocinética da estrada, do Onix, né? Não tem bom. E aí eu comecei dentro desse segmento, né? Nessa autopeça aí, Soares Autopeça. Gente, nesse tempo eu era muito apaixonado pelo que eu fazia. Sabe, aquela paixão, aquela inspiração. Eu não me via fazendo outra coisa e é por isso que eu cresci dentro desse segmento. E eu passei a ser gerente e supervisor de vendas. Gente, olhando para essa foto, quem é o dono da empresa aí? Quem é? Eu na frente de adiantado. Foi quando eu passei para as compras que eu identifiquei que para crescer nesse segmento, você só precisa ter uma coisa. Quem pode me dizer a chave para crescer dentro do segmento automotivo? Se você fizer essa coisa, se você fizer isso, a sua probabilidade de dar certo, Cláudio, é muito grande. E foi quando eu me tornei comprador, foi que eu descobri essa chave. É ser honesto. Quando eu me tornei comprador, eu tinha a possibilidade de colocar muito dinheiro no meu bolso de maneira errada. Eu não vou entrar aqui dentro do assunto, porque aqui ninguém tem nenhum bobinho aqui não, né? Todo mundo aqui é do segmento. E quando eu me tornei comprador, eu via essas oportunidades ilícitas a todo momento. E foi aí que eu bati no meu peito e disse, cara, eu não vou cair nessa. Eu não vou cair nessa. E de gerente me tornei um supervisor de vendas. E eu já estava liderando a loja ali, né, na Soares Autopeças. E tomei conta ali do meu espaço. E a gente ganhava campanha, eu incentivava os meninos. E eu vendia muito. E eu engajava a turma, eu me dedicava para aquilo. E em 2019, né, no fim de 2018 para 2019, eu inventei de abrir uma empresa. Eu digo inventei, porque, gente, eu só vim começar a ganhar mais do que eu ganhava, eu acho que depois de uns 2 anos. Quantas pessoas aqui tem que é empresário, né? E às vezes você olha assim, pô, eu estou tirando menos do que quando eu trabalhava para os outros. Quem já passou por isso aqui? Será que foi só eu? Né? Que às vezes você chegou no final do mês ali e, cara, quando eu trabalhava para os outros eu ganhava mais. Mas é o período de plantação, sabe? Você está plantando, você vai colher. Então, em 2019, abri a minha primeira unidade. Em 2021, abri a minha segunda unidade, né, da Peça.com. A gente faz parte lá da Rede Âncora. E aí, como nem tudo são flores, eu fui inventar de abrir uma oficina. Gente, eu vou dizer uma coisa a vocês. O trem que vocês mexem, a oficina... eu costumo dizer que quando o cara abre autopeças e depois ele abre oficina, foi como se ele saísse do céu e foi para... Não foi para o inferno, também não, mas foi quase. Bem, bateu na trave. Já quando você é de oficina e abre autopeça, cara, o pior você já passou. Se você tem uma oficina, qualquer pessoa que tem uma oficina tem uma capacidade enorme de dominar o segmento automotivo através de autopeça, porque a maioria dos problemas, né, mais complexos se dá dentro de uma oficina mecânica. É muito mais fácil. Eu poderia aqui estar cantando não, olha só, eu abri 3, 4, 5 unidades, né? Hoje eu tenho uma empresa autogerenciável, né? Hoje eu só me reúno lá com os meninos, eu viajo, eu passo 20, 15, 25 dias fora, né? Eu não olho câmera, eu não preciso olhar câmera, eu só olho os números, né? No final do mês eu quero saber quanto é que sobrou. Me reúno com os vendedores,
a galera faz reunião com os estoquistas, cada um tem seu líder lá, tem seus liberados, beleza. Mas para fazer isso dentro de uma autopeça, eu confesso para vocês que é muito mais fácil do que fazer uma oficina. Mas não é impossível. E aí, eu abri uma oficina mecânica e até coloquei ali, ó, errei. Por quê? Porque, gente do céu, eu estava acostumado a só vender peça, produto, é bom demais. Sabe qual é o maior problema de uma autopeça, gente? Deu não a peça. Pronto. Aí você troca. E acabou o problema. Agora, e a oficina mecânica? Aí, se a gente fosse listar aqui os problemas de uma oficina mecânica, a gente ia passar dias, não era nem horas aqui. E agora, a gente centralizou todas as operações nessa autopeça aí, que, segundo eu mesmo, é a mais bonita da nossa cidade. Tem alguma autopeça assim, Em Maceió não tem. Segundo eu mesmo, é a mais bonita. A gente centralizou todas as operações em uma única unidade, que é essa aí, né, onde o Senhor fez milagre, né, para a gente construir essa autopeça. A gente vem crescendo muito lá, só com vendas, né? Hoje, quando a gente separou a sociedade, eu optei por não ficar com a oficina mecânica. Me perdoe, gente, mas eu não fiquei com a oficina mecânica. Só fiquei com a parte, né, mais fácil, vamos dizer assim. Vocês são os vencedores aqui. Vocês merecem uma salva de palmas para vocês mesmos. E aí, Iago, como é que você fez para sair de um número? Olha só, gente, eu comecei a minha autopeça com R$60 mil em 2019. Hoje, a minha empresa está avaliada, a gente já fez lá alguns estudos, hoje a minha empresa está avaliada ali próximo de R$2 milhões. A estrutura da minha empresa sem o nome e sem o digital. Se a gente fosse colocar o digital, esse número aí seria bem maior. Iago, e como é que você fez, tão jovem, para acontecer isso tão rápido? De 2019 para cá, imagina aí qual é o investimento que você vai colocar ali R$60 mil e com 4, 5 anos depois você vai ter lá mais de R$2 milhões na sua conta. Não tem esse investimento. Como foi? Todo negócio, gente, todo negócio precisa de um boom. Todo negócio precisa de uma centelha. Assim como o motor, faça a ilusão do motor. O motor ele só vai explodir se ele tiver a centelha. E qual foi a centelha do meu negócio? O que foi que fez o negócio da Peça.com crescer tão rápido, tão lucrativo, tão autogerenciável, tão notório, tão de sucesso em tão pouco tempo? Como foi? Qual foi esse boom? Qual é esse segredo? E eu quero compartilhar para vocês. E eu faço um desafio. O segredo que eu vou mostrar para vocês é um segredo que vocês já têm. Talvez o segredo que eu vou apresentar aqui esteja no bolso de vocês ou aí, na mesa. O meu segredo foi o digital. E a maioria de vocês não dá valor ao digital. Enquanto vocês não dão valor para o digital, e eu não quero criar uma competição aqui, mas é de fato o que acontece, enquanto você não dá valor para o digital, o concorrente dá. E ele bate na tecla todo dia. Olha, a centelha, né, ela é fundamental no motor, e sem a centelha não há mistura, não há combustão, né, mesmo se tiver a mistura. E no digital, a centelha é a visibilidade. Hoje o digital é a principal vitrine. Hoje o digital é a principal vitrine de um negócio. Eu vou dar trabalho para o cameraman, eu sempre não consigo ficar parado, não. Eu sou comercial. Hoje, o digital é uma vitrine barata. E a galera não se expõe ao digital. Você não pega o seu telefone de maneira estratégica para usar ele para fazer com que o seu faturamento cresça. Visibilidade. Mais uma vez, trazendo a alusão. Determina o momento da combustão. A centelha é gerada no momento preciso. E o digital? Determina o nível de qualidade da sua oficina. Hoje não basta ser bom. Você tem que mostrar que é bom. Você é bom para quem? Só para você? Você tem que mostrar que você é bom. Antes, a gente vivia num tempo, não. Eu sou o que sou, agora você precisa mostrar que você é.
E por que isso está acontecendo? Porque existe uma transformação, e a gente vai falar sobre isso aqui, no comportamento dos consumidores dentro do nosso segmento. A gente está acostumado com a geração que veio antes, né, da geração Z, que a galera não estava nem aí para o digital. Mas hoje, o seu cliente, antes de ir na sua oficina, ele dá um Google. Ele vai olhar você no Insta. Ele vai olhar as recomendações. Ele vai lá no Google e vai olhar as estrelas. Se você tem 5, se você tem 4, se você tem 3. E você não está nem aí para isso. No motor, a centelha influencia na performance. No digital, ajuda até a precificar. Por que as pessoas pagam mais caro na peça.com? Eu não sou o mais barato de Maceió. E nem quero. Às vezes a galera chega lá e diz, olha, eu achei mais barato. Eu digo, eu também. Foi lá no concorrente. Quer que eu diga o nome do concorrente? Quer que eu diga o número do vendedor? Eu não quero ser o mais barato. Eu quero que a galera entre lá na peça.com e tire foto no espaço instagramável. Eu quero que a galera entre lá na peça.com e grave history. Olha, eu estou na peça.com. E é isso que a gente está construindo lá, essa comunidade. Essa preocupação que a nova geração tem, que eu identifiquei isso lá em 2019, que a nova geração, que é a geração Z, que a gente vai falar um pouquinho sobre ela nem sempre liga para preço. E às vezes você está aí, não, porque a galera está achando caro. Eles não estão enxergando valor. Dói ouvir isso, mas se o cara achou caro é porque ele não achou valor. Ele não viu valor na sua autopeça ou na sua oficina. Infelizmente, essa é a verdade. O Brasil é o terceiro. Olha, gente, o Brasil só perde para os Estados Unidos e para a Índia. O Brasil é o terceiro. Olha, tem muita gente usando Instagram. Todo mundo. E presta atenção nesse dado aqui. 65% da população é formada por consumidores visuais e parte relevante é da geração Z. Ô, Iago, o que é a geração Z? Pelo amor de Deus, me ajude. Geração Z são os nascidos de 96 para frente. Igual a aplicação de pressa, 96 em diante, lá. Entendeu? Pronto. Essa geração é uma geração, por exemplo, eu nasci em 96. Eu sou geração Z. E eu tenho quantos anos? Vou fazer 28 em dezembro. Ah. Então, já não é mais stand, o Raniel, é 0,25, 0,50 já. Então, eu nasci em 96. Eu tenho 28 anos. Eu tenho carro. Quando eu vou para uma oficina mecânica, quando eu vou para uma pizzaria... É só eu? Quem aqui é de 96 em diante e antes de ir a uma pizzaria, pesquisa no Insta? Pesquisa no Google. Essa nova geração, ela se identifica com a causa do negócio. Por isso que a qualquer momento você pode ser cancelado. Porque tudo acontece dentro do digital. Mas aí os donos de oficina, os donos de autopeça estão assim, ó. E aí, quando vem um louco, lá em 2019, que apostou nisso, que apostou nas redes sociais, teve esse boom tão grande. É por acaso, gente? Eu estou olhando a maneira como o meu consumidor se comporta. Por quê? Porque eu quero criar uma comunidade. Eu não quero criar clientes. A minha visão é criar uma comunidade. Por quê? Porque autopeça vende peça, comunidade. Eu vou colocar chapéu para vender e a galera vai querer. Camisa, a galera quer pagar pelo adesivo da peça.com, Ranieri, para colocar no carro. Por quê? Porque eu criei uma comunidade, uma tribo. E é tão simples fazer isso com a sua oficina mecânica, transformar ela em uma tribo, transformar ela em uma comunidade. Você já pensou em um grupo com os clientes da sua oficina mecânica? Uma lista de transmissão? Você já pensou em mandar promoções personalizadas? Porque tem muito dono de oficina e muito dono de autopeça que salva o contato de todo mundo e o cara que tem um Onix, ele manda kit de embreagem do HB20 em promoção. O Cláudio tem um Onix. E é tão simples salvar o nome do carro depois do nome do cliente.
E aí, quando for uma promoção do HB20, você vai mandar para o Ranieri, que tem um HB20. Isso é coisa de outro mundo. Mas faz resultado. Faz resultado, tem resultado. Então, a nova geração, ela não vem por preço, gente. Sinto muito lhe dizer. Ah, tem um chorão? Vai ter em todo canto. Mas elas não estão preocupadas só com o preço. E você precisa entender isso. Você tem que estar no digital. Quantos aqui têm costume de diariamente pegar o telefone aqui, pá, bom dia, gente, estou aqui na oficina do Tião. Quem tem esse costume aqui de fazer isso? Todo dia. Meu Deus. Só uma pessoa. Tá vendo, gente? A oficina de vocês não estão no digital, a autopeça de vocês não estão no digital. A gente precisa acordar. Sabe o que é que acontece comigo lá, Ranieri? As marcas, elas querem estar na minha vitrine. Se chega uma marca nova para me vender, eles vêm de graça. Você acha que eu não faço pedido. Quer entrar no meu portfólio, eles pagam para estar lá. Por quê? Porque eles identificaram que a vitrine que eu tenho é muito grande para a marca deles. Então, eles fazem questão de estar lá. E eu aprendi isso, sabe com que segmento? Segmento de farmácia. Eu vi que o cara da Pague Menos fazia isso. Eu via que o cara da Permanente fazia isso. Quando você está grande no digital, quando a sua loja se transformar em uma vitrine, o cara lá vai mandar um PDL para você. Vai dizer, olha aí, ó, divulga. A Kobe vai ligar para você e vai dizer, olha, estou mandando aí X valor de aditivo. Grava um history para mim. Mas você, cadê a galera para se levantar? Para fazer isso, para se posicionar, para levantar essa mensagem. Entendeu? Eu estou vendo vocês muito calados. Vocês estão entendendo isso aqui? É porque eu estou sendo muito... É verdade? Tem a ver? Estou vendo vocês com a carinha meia... Ou está só doendo mesmo? Diga, está doendo, diga. Está doendo? Vai doer mais. Deus opera sem anestesia. Aí vocês vão vir. Agora eu sei o que é que está passando na mente de vocês, tá? Eu sei. E a primeira coisa que está passando na mente de vocês é falta de tempo. Ah, Iago, mas eu não tenho tempo. Eu não consigo. Eu estou muito corrido. O empresário nem tem tempo, nem tem dinheiro, né, Cláudio? Gente, o Instagram não é sobre superproduções. O problema da geração de vocês, né? Eu não sou aqui mais novinho, nem estou dizendo que você é mais velho do que eu, não, tá? Mas o problema dessas pessoas que dizem que não tem tempo, que elas acham que ela precisa de uma câmera dessa aqui, ó, para gravar. Ou elas precisam de uma câmera dessa aqui. Mas, gente... Se não tem iPhone, se não tem iPhone, é Android, é qualquer um. As pessoas querem ver você só. Credibilidade, confiança. A galera quer ver o dono da oficina mecânica, meu amigo, lá todo dia lá. Ô, gente, olha aqui, ó, o Onix está aqui com a correia dentada banhada a óleo, e o cara colocou 20,50 e a correia que era dentada agora está sem dente. E é isso que a galera quer ver. E só. Mas aí você acha que a rede social é superproduções. Com o tempo você melhora, gente. Ou você, aí tem muita gente também tem o segundo tempo de empresário, que fala normal, e aí quando está na rede social, quer dar uma de intelectual, com palavras técnicas, com uma roupagem. Cara, seja você mesmo. Seja você. Eu sou eu nas redes sociais, e é por isso que dá certo, é porque a gente tem... Deus colocou um jeitinho em cada um talentozinho, um ingrediente lá na formação, que só você tem. E é disso que o seu cliente precisa ver para notar que você é diferente. Que nem sempre você fingir... Ninguém consegue ser outra pessoa por muito tempo. É muito difícil você fingir ser quem você não é. Entendeu? E nas redes sociais está cheio de gente assim. Mas elas têm os dias contados. Quem cresce nas redes sociais são pessoas autênticas. São pessoas que não mascaram ser outra pessoa. E aí você diz também que não entende de tecnologia, mas você manda o vídeo. Você manda o vídeo da troca de peça para o seu cliente. Cara, é esse mesmo vídeo que vai para o Instagram. Você não manda? Quando quem faz isso aqui? Está desmontando o carro do cliente e manda. Pronto, cara. Já tem um Reels aí.
mete um áudio lá que está em alta, acabou, fim. É esse mesmo conteúdo. Você não precisa de grandes produções, você não precisa de entender de muita coisa, você só precisa estar lá. Por que, Iago, eu preciso estar lá? Porque todo mundo está lá, filho. Porque não tem mais oficina sem ser no digital, autopeça sem estar no digital. Não tem. Antes, a gente tinha uma escolha. Eu prefiro ou eu não prefiro estar. Mas hoje em dia a gente não tem mais essa escolha. Todo mundo está no digital. Não faz? Alguém que faça. Mas você precisa estar lá. E outra coisa, pague bem. Porque pessoas boas são caras. Aí acha também que não precisa, pois todo mundo já conhece. Vocês conhecem alguma dessas oficinas aí? Eu coloquei o Luciano da Avan, a Luísa, que grava conteúdo todo dia, né? O Luciano, que grava conteúdo todo dia. E tem o Marinho da Garagem 113, né, que é do nosso segmento, que também grava conteúdo todo dia. Será que a gente não conhece eles? E às vezes a gente está, não, mas os meus clientes já me conhecem, como o Cláudio falou aqui. Os meus clientes já sabem onde me encontrar. Mas e por que esses grandes empresários também estão criando conteúdo? Será que você é mais conhecido do que a dona da Magazine Luiza, que está todo dia postando? Ou será que você é mais conhecido do que o dono da Avan, que está todo dia postando? Será? Ou será que esse aí, todo mundo já me conhece, será que não é uma desculpa que a gente usa aí para não gravar conteúdo, para não estar no digital? E outra coisa aí, que acredita que as redes sociais são apenas para jovens. Trouxe mais exemplos aí de oficinas mecânicas aí. Trouxe a foto do ADG, que é um cara que eu admiro muito, muito mesmo. Hightorque, Medicar, MHP, que vai estar aqui amanhã, né? E a Frison. Todas elas geram conteúdo. Sabe aquele... Eu vou abrir o jogo para vocês aqui. Sabe aquele... Vamos lá. Eu vou pegar aqui as propagandas dos caras, que os caras fazem. A Medicar faz propaganda do quadro de processos. Entendeu? E aí você vê e você fica com vontade de comprar. E você não vai postar outras coisas? Não estou dizendo que você vai viver de propaganda. Mas as marcas notaram que o pior case, que não foi um case de sucesso, foi um case de insucesso, foi a LA contratar o Neymar para fazer propaganda de bateria. Porque o Neymar entende de chuteira, de bola. Mas de bateria foi um tiro no pé. E ela sabe que aquela propaganda custou muito, mas não rentabilizou nada, porque o Neymar não comunica com o mecânico. Agora, esses caras aí, você comunica. Se você chegar para um amigo seu, que é mecânico também, e disser assim, olha, compra a chave 10 combinada dessa marca que ela não quebra. A probabilidade do seu amigo comprar é muito maior. Por quê? Porque você é do segmento. Porque você é do segmento. Porque a sua oficina é uma vitrine. Você é um porta-voz dessas marcas. Acorda para o novo mundo, gente. Acorda para o novo mundo. Acabou o negócio. Tem gente que está ainda achando que os consumidores... Não, gente. É nova geração. É outra coisa. É outro desafio. Agora, vocês precisam aprender a se relacionar com os clientes de vocês. E aí também tem gente que tem medo das críticas. Medo eu vou postar, vão me criticar. E aí eu coloquei, gente, geralmente quem critica está no banheiro. Quem é que leva o telefone para o banheiro? Passa lá uns 40 minutos dentro do banheiro, eu sou uma dessas pessoas. Pronto, quem critica está ali, sentado, sem fazer nada. Aí o cara vai criticar você que está gerando conteúdo todo dia. Cara, tô nem aí. Vocês acham que eu não tenho hater? Eu tenho quase 900 mil seguidores. Vocês acham que eu não tenho hater? Mas todo dia. Todo dia. Às vezes eu gravava vídeo. Às vezes não. Eu sempre gravo vídeo rindo, brincando. Eu pego o humor e coloco no cotidiano. A galera lá embaixo. Iago, que risada mais falsa. Aí eu parei de gravar vídeo rindo, gravando vídeo sério. Agora só aparece sério. Tá de luto? Pronto. Vocês querem que eu grave vídeo sério? Vídeo... Então, gente, eu nem ligo. Eu nem leio. A minha esposa está de prova. A minha esposa lê os comentários
E fica mal, e eu não leio. Porque, cara, não são eles que pagam a minha conta. Não é? E eu vou me importar para aquelas críticas negativas, críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Entendeu? E aí você fica, não, porque eu estou com medo de... Ah, meu Deus do céu. Teve um dia, eu gravo muito ensinando a galera a usar referência e similaridade para economizar na hora da peça. E aí teve um dia que um mecânico gravou um vídeo dizendo que o conteúdo que eu tinha gerado era mentira. E aí, gente, nesse dia eu saí de casa, olha, quase que eu esquecia que eu era crente. Porque a vontade era gravar uma live e detonar com o cara. Eu disse, não, cara, fica de boa, eu sei o que é que eu vou fazer. E aí eu peguei as informações técnicas, liguei para as montadoras, liguei para o fabricante da peça, confirmei tudo direitinho, peguei o laudo, coloquei lá no Word e gravei um vídeo, respondendo ele. Nesse dia, foi o dia que eu mais vendi o curso. Eu botei um cupom de desconto com o nome dele. O nome do cara que me criticou era Fernando, eu coloquei. Comenta aqui, Fernando, que vai ganhar um cupom de desconto. Gente, nesse dia eu transformei aquilo que seria ruim em algo que me deu quase uma moto, que foi o valor do dia que eu faturei no curso. Se a pessoa tivesse parado, se a pessoa tivesse feito, olha, não vou gravar, pô, o cara está me criticando. Pô. Gente, que nada, bate no peito. Às vezes eu acho, porque o mecânico ele já... o mecânico venceu a chegada da injeção eletrônica, o mecânico venceu a chegada do câmbio automático, o mecânico venceu o híbrido, vai vencer o elétrico e não vence a rede social. Tantas coisas mais complexas que vocês já fizeram, mas quando se trata de rede social, eu vejo uma galera muito apagada, muito tímida, muito medrosa é a palavra certa. Então, o meu objetivo, né, quando o Cláudio fez o convite, quando o Silvia fez o convite, olha, o meu objetivo é fazer com que a galera lá do Ceará, amanhã, quando estiver na sua oficina mecânica, que chegar lá, um Maré, um Peugeot, repreende aí. Mas se chegar, você vai gravar. Peugeot não, né, gente? Nem Maré. Tem onde Peugeot em Maré? Tem, né? Pula. Então, gravar um vídeo, mostrar, se posicionar nas redes sociais sem ter medo de receber críticas negativas. E a outra coisa é que vocês acham que é de um dia para a noite. E aí é a hora que vocês têm que ter calma. Calma, calabreso, que o crescimento, o bom, é demorado. Às vezes a galera acha que vai começar a gravar conteúdo no dia e no outro dia a Hiperfreio vai mandar um pallet de disco para eles. Não é assim também, gente. Demora um pouquinho, tá? Você vai criar engajamento, você vai criando uma comunidade ali. Mas sabe qual é o principal passo que você tem que fazer? É o primeiro, é começar. Só começa. Só começa, sem se preocupar. Sem se preocupar. Acredita que o boca a boca é mais eficaz. Gente, o boca a boca é importante, tá? O boca a boca é muito importante. O cara que leva a informação da sua oficina para outra oficina é primordial. Mas hoje em dia, um boca a boca muito mais rápido é o da internet. Você posta um vídeo aqui, enquanto o cara vai falar que o seu produto é bom, você posta um vídeo, o cara envia, pô, acabou, já chegou lá. É rápido. É rápido. Você pega um vídeo, olha, deve ser, olha que dado interessante, deve custar uns R$10 para você pegar aquele vídeo que você fez bem bonitinho e mostrar para umas 100 mil pessoas através do tráfego pago. Uns R$10 ali por dia, durante uns 5 dias. O seu conteúdo vai ter que o seu vizinho, que você nem conhecia, vai estar vendo você todo dia. No começo, né, quando eu ainda não tinha tantos seguidores assim, quando eu ia para a feira, sabe o que eu fazia? Por exemplo, Alto Nó. Alto Nó é uma feira que tem em Recife. O que eu fazia? Eu jogava tráfego, meu amigo, dos meus vídeos para Recife 15, 20, 30 dias antes. Quando eu chegava na feira, eu parecia um famoso, o povo tudo pedindo para tirar foto. Por quê? Porque eu direcionei o meu conteúdo para lá. A internet tem esse poder. Ó, que interessante.
Eu estou aqui e eu quero, por exemplo, eu tenho uma mentoria que eu ensino a galera a abrir autopeça. Eu aprendi a abrir autopeça, eu sei como é que abre autopeça, eu ensino como é que vende autopeça. Só que eu não ensino para ninguém de Maceió, quando eu não sou bobo. Eu gero o meu conteúdo e coloco em outras cidades. Aí o povo de Maceió é aqui, otário, ensinando os caras a abrir autopeça. Eu não tenho um aluno de Maceió e nem quero. Eu quero aluno daqui de Fortaleza, que eu não tenho autopeça aqui, né? Então a internet tem esse poder de direcionar o seu conteúdo para a cidade que você bem quiser. Já pensou? Eu vendo um curso de como abrir autopeça, eu vou ensinar o meu vizinho a abrir uma autopeça, Ranieri. Aí quebra, né? Aí quebra. Então eu indico o conteúdo para qualquer outro lugar, menos para Maceió. Para Maceió eu vendo peça. E se eu disser para vocês aqui o quão simples é criar conteúdo? Primeiro problema para quem cria conteúdo, mecânico. Ele acha que ele está falando com outro mecânico. E ele vem com um monte de termo técnico para gravar vídeo. Gente, o cliente de vocês não sabe trocar um pneu. Se você criar um vídeo ensinando como trocar um pneu, esse vídeo vai viralizar. Mas você quer ensinar como botar uns anéis no pistão. O teu cliente não sabe nem o que é um pistão, gente. Não sabe. Então, é dicas e tutoriais. Depoimento de cliente. O cara foi bem atendido? Pede para ele gravar um depoimento para você. Entendeu? Pede para ele gravar um depoimento. Cara, tem como você gravar um videozinho aqui? Ah, não tem não, cara. Beleza. Manda um áudio para o meu WhatsApp. Você pega o áudio, coloca em uma foto um conteúdo. Pede para o cara tirar uma foto, pede para o cara marcar a sua oficina mecânica. Galera, tá tirando foto, deixa eu sair da frente aqui. Bastidores da oficina. Sabe quando chega lá no final de tarde, que chega um cliente com a Coca-Cola, com pão? É isso que você vai gravar, cara, nos stories. É o dia a dia. Gente, sabe quando é que os meus stories dão mais visualização? Quando eu brigo com a Mariana, com a minha esposa. E ela sabe disso, que às vezes a gente tá, né? Quem trabalha com a esposa aqui? É uma bênção, né? É maravilhoso trabalhar com a esposa aqui. É ótimo. A minha esposa, quando a gente tá brigado, ela quer falar alguma coisa comigo e a minha sala é aqui, a dela é aqui. Ela manda e-mail, mas não vai lá na minha sala. Aí eu chego lá o e-mail da Mariana, chegou, disse, amor, por que você não veio aqui? Tá com raiva. E quando eu gravo isso e posto nos stories, meu amigo, bomba. Bomba os stories. Por quê? Porque bastidor, é o dia a dia. Não é super conteúdo, gente. Não é, não. Para com isso. É coisas simples, é o cotidiano. É a mercadoria chegando, é a mercadoria sendo entregue. Sabe o que é que eu fazia quando eu não tinha entrega? Eu pegava um monte de sacola, colocava os produtos dentro, não tinha nenhuma venda. Dentro, pegava o telefone, gente, olha só, tá saindo aqui, entrega agora, isso ia dizer nos bairros de Maceió, tudinho. Tabuleiro, Jacintinho, João Sampaio, tá, isso aí. Não tinha nenhuma entrega. Não tinha nenhuma venda. Depois que eu terminava de gravar o vídeo que eu postava, parece que vinha como efeito dominó. Todo mundo comprando. Às vezes o cara ligava para mim e dizia, Iago, kit correia da Amarok. Gente, eu comecei com 60 mil, eu não tinha um kit de correia do Celta, eu vou ter o da Amarok. Aí eu vou dizer para ele que eu não tinha? Tenho. Vou mandar para você agora. Aí eu tinha o do Uno, mandava o do Uno com o motoqueiro. Pá! Enquanto o motoqueiro ia entregar, eu ia na distribuidora. Quando eu chegava na distribuidora, o cara, Iago, você mandou do Uno? Eu digo, eita, cara, foi o estoquista. Gente, nem estoquista eu tinha. Foi o estoquista que mandou errado, mas eu já estava na distribuidora, pegava e entregava para o cara. E assim as coisas foram, se desenrolam, meu amigo. Para cada problema, tem uma solução. Você coloca promoção e oferta. Sabe qual é o erro daqui? A galera de autopeça e a galera de oficina coloca promoção em produto que não... Gente, vem cá. Imagine você passando, você é um consumidor final. Aí você passa por uma autopeça, promoção do kit de embreagem. Gente, você vai trocar? Não. Você tem que fazer promoção do que pode ser antecipado. Óleo, né? Filtro, higienização do ar-condicionado. Mas quem é? É a mesma coisa de fazer promoção de caixão.
Ah, promoção de caixão. Então, vou comprar, porque quando eu morrer, eu já tenho um aqui que está baratinho. Não vai. Entendeu? Faça promoção de pneu, bateria, ainda... Oi? Limpador de para-brisa, boa. Exatamente. De um aditivo de combustível, ou do aditivo do sistema de arrefecimento, são coisas visuais. Não vai fazer promoção de pistão. Ah, não, promoção de 4 jogos de pistão aqui, metal leve com os anéis. Aí o cara tá passando na frente, então, olha, que preço, vou levar o pistão, vou deixar aqui, vou botar na sala, só se for. Entendeu? Que a galera erra nisso aí. Curiosidade sobre carros. Gente, pega, todo mecânico sabe. Quando eu quero gravar esse tipo de vídeo, eu pergunto ao mecânico, aos meus colegas, bicho, qual é o problema do New Car? Aí, problema recorrente do New Car. Aí o cara, engrenagem do corpo de borboleta. Tem ou não tem esse problema? Tem ou não tem? Então, se eu postar esse problema, eu vou me comunicar muito com os donos, porque todo mundo já passou por esse problema. Então, quando eu falo do corpo da engrenagem, do corpo do virabreca, eita, do corpo de borboleta, do Ford Ka, vídeo com muita visualização. Se eu falar de válvula termostática do Celta, não dá visualização. Agora, se eu falar do Zetec, é ou não é? É? Então, e se eu quiser pegar mais treta ainda, aí eu falo de carro elétrico. Aí é que dá engajamento. E aí você vai achando os caminhos. É simples. Vocês sabem mais do que eu do que esse tipo de conteúdo. Porque eu pergunto ao mecânico. Conteúdo interativo. Faça a galera perguntar. Faça a galera fazer pergunta para você. Faça a galera responder. Sabe? Às vezes eu pergunto, olha, gente, se vocês tivessem 50 mil reais, qual carro você compraria? E isso ali vai gerando uma interação, vai gerando uma comunidade. Sabe? Gente, tem gente que para responder. A galera tá no para responder. Pode falar, amigo. Boa pergunta, entendi. Você está querendo saber como diferenciar um conteúdo para mim colocar tráfego pago e outro conteúdo de maneira orgânica. Todas as vezes que eu quero vender com o conteúdo, eu injeto dinheiro para ele ser postado para mais pessoas. Se for só engajamento, eu não coloco dinheiro. Agora, quando eu quero que volte algo para o meu bolso, eu coloco tráfego pago. Então, você vai criando esse tipo de conteúdo. Vamos lá. Que é o que a gente chama de funil. Tem um funil aqui, você vai trazendo pessoas com conteúdo mais leve, falando sobre dicas do dia a dia, tá? E a galera vai entrando. Quando você quiser vender, aí você coloca um tráfego pago e você faz um vídeo mais bonitinho, explicando. Gente, olha, você sabe a importância de trocar a correia dentada? Gente, você sabe a importância de trocar o fluido do óleo do câmbio? Pronto, coloca ali R$10 por dia, durante 5 dias, seus vizinhos vão estar ali conhecendo tudo. Coloca ali num raio de metro da sua oficina mecânica. Gente, isso traz muita gente. Muita gente mesmo. Ó, preste atenção, 70% do faturamento da minha autopeça já chegou a ser por conta do Instagram. 70%. Eu não tinha como, gente, eu não tinha como concorrer com as grandes lojas de Maceió, com os grandes distribuidores, né, que estão cada vez mais... Mas isso não é um assunto para hoje. Eu não tinha como, gente. Eu comecei com quanto? E como é que eu ia concorrer com os caras se não fosse a internet? Entendeu? A necessidade é mãe da criatividade. A necessidade é mãe da criatividade. Lembre disso. Lembre disso. Então, e um conteúdo visual atraente. Pronto. Acabou. Mas quando eu falo atraente, não é grandes produções, gente. Não é. Não é grandes produções. Tire isso da mente de vocês. Tire isso da mente de vocês. A gente precisa aprender um pouco mais sobre o novo comportamento dessa geração, que é a geração Z. A galera que faz serviço com você, se você não tem um público jovem, né, olha aí para o seu banco de dados. Olha agora para o seu banco de dados
E repare, você mesmo, a maioria dos seus clientes tem em torno de quantos anos? Se faz essa pergunta. Se o seu banco de dados de clientes não for jovem, você vai ter um problema. Porque você não está engajando com essa nova geração. E isso é preocupante. Você precisa se comunicar com aqueles que serão os futuros donos de carro. Porque a galera que tem carro hoje já não é uma galera tão antiga. Entendeu? Então, um cara de 20, 25, vamos colocar aqui de 25 anos, de 26, de 27, já tem carro. E eles não procuram uma oficina assim, parei aqui. Não, é confiança, mas atrelado a um bom digital. Atrelado a um bom conceito de inovação. Eu inovei lá. Eu inovei e por isso eu cresci. Porque eu vejo donos de autopeças, né, que patinam há muito tempo. Né, há muito tempo. É um mercado mais antigo. Né, e quando eu olho para mim, né, primeira coisa, gente, aqui eu rendo graças a Deus que dá capacidade e sabedoria. Né, porque se não fosse ele, mas eu inovei. Você está fazendo as coisas que todo mundo faz. Cara, você está aqui hoje, você tem a oportunidade de começar a colocar em prática a partir de amanhã. Entendeu? Hoje, as nossas oficinas mecânicas precisam entender disso aí. Mais complexo que a chegada dos elétricos na sua oficina é a mudança de comportamento do seu cliente. A galera se preocupa muito com as novas tecnologias. Tá todo mundo aí querendo aprender mais sobre osciloscópio, tá todo mundo querendo aprender mais sobre híbridos e elétricos, tá todo mundo querendo aprender mais sobre novas tecnologias acerca de manutenção preventiva e corretiva, e tem pouca gente se interessando em saber como é que está o cliente. A mudança do comportamento do seu cliente. Não tenho nada contra você investir em tecnologia, investir em conhecimento. Né? Em muitas cidades aí, o elétrico já é realidade, né? Não tem para onde correr. Se vai dar certo ou se não vai, não cabe a mim decidir, não cabe a mim opinar, porque a gente não sabe. Mas tem muita gente que está investindo muito tempo aí e deixando de atender melhor aqueles clientes e os futuros clientes. Gente, então, às vezes, a gente precisa mudar o nosso foco de visão para alcançar novos números. Foi isso que eu fiz. Eu vou entender um pouco mais de cliente e um pouco menos de peça. Porque quando eu entendo de cliente, quando eu entendo o meu cliente, ele não chega feliz na minha autopeça. Não chega. Quem é que chega feliz para comprar? Pô, o radiador furou. Você chega brabo da vida, e eu preciso aprender a lidar, porque senão vai ser dois brabo. Entendeu? Vai ser dois brabo. Às vezes a gente fica, pô, mas o cliente já chega. Cara, ele está com o carro quebrado, filho. Ele só precisa consertar e ir embora. Se você não entender isso daí, você vai estar dando murro em ponta de faca constantemente. Constantemente. A gente precisa aprender com essa mudança de comportamento. O cara chega lá na autopeça e chora porque uma pastilha de freio é R$60. Mas há uma semana atrás, Cláudio, ele deu R$2.000 em um jogo de roda. Feliz da vida. Mas se você cobrar R$150 para trocar uma pastilha de freio, ele vai chamar você de ladrão. É ou não é verdade? Ou só acontece em Maceió? Né? Os caras gastam 8, 10, 12 mil em som. Mas vai dizer a ele que para trocar a correia tem que trocar o tensor. Para ele dizer a você que você está fazendo venda casada. Entendam mais de clientes, gente. Entenda mais de clientes. Entender de gente é mais difícil do que entender de carro. E aqui eu finalizo, gente. Eu queria deixar, já que a gente tem uns 14 minutinhos, pode vir para a carneira. Não, pode vir, fica aqui, por favor. Se alguém tiver alguma dúvida, né?
Vamos lá, vamos fazer uma Eu sabatina sou aqui, um debate. cerimonialista. O meu setor, na realidade, é refrigeração e tem muita tecnologia nova no mercado. Mesmo eu não gerando, eu vejo muito vídeo do pessoal que gera vídeo e coisa, e eu vou avaliando. Eu postar um vídeo desses aí seria bom para a minha empresa, porque a gente vê, primeiro eu analiso o que realmente, o conteúdo, se está legal ou não. Isso aí vale a pena eu repostar um conteúdo desse que alguém já fez? Vale, você posta e você comenta, entendeu? O vídeo. Pô, você trabalha com ar-condicionado e refrigeração automotiva, você está vendo que o cara fez um serviço super top, você está vendo que o cara fez uma troca ali com uma ferramenta nova, e aí, enquanto ele grava, né, tem a ferramenta aí CapCut, né? Grava aí, para editar vídeo é a coisa mais simples do mundo, né? CapCut. Se você quiser, é só colocar no YouTube também, CapCut, como editar, acabou, filho. Então você pega esse vídeo e comenta. Gente, olha que interessante. Olha o que ele fez. Vocês já viram isso? E toda vez termina o seu vídeo com uma pergunta, né? Que é o que a gente chama de CTA, uma chamada para ação. Para o cara comentar, para o cara curtir, para o cara compartilhar. Entendeu? Mas o caminho é esse, gerar conteúdo. E o segredo de tudo é constância. Constância. Excelente pergunta, Marcos. Quem mais? Vamos brigar não, um de cada vez. Arthur. Como os alunos que já são assíduos do Cláudio, né, principalmente das oficinas, sabem que totalmente o Cláudio prega muito, né? Não guardem o dinheiro no estoque, guardem no bolso, né, Cláudio? Mas algumas oficinas que às vezes têm uma demanda maior, eles precisam ter ali um estoque mínimo ali, talvez valores menores, né, mas que tem que ter para atender aquele cliente ali que vai esperar um pouquinho na salinha, não vai pegar o carro no outro dia, vai pegar o carro no mesmo dia. Eu quero saber de ti, como o Cláudio falou no começo, que ele disse que até não ia entrar muito, mas a importância do estoque para autopeças. E queria saber de ti os desafios que você encontrou na questão do teu estoque, como tu fez para organizar, como é que tu fazia, de quanto tempo tu bate estoque, quando dá furo, como é que tu faz, assim, como é que tu resolveu? Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender acerca de autopeça é que uma loja saudável ela tem que girar 60% do seu estoque. Como assim? Cara, você tem 100 mil de estoque, você tem que vender no mínimo 60. Não adianta ter 1 milhão de estoque e vender 500 mil, e vender 400 mil. Eu sei que tem muita gente aqui que tem autopeça que tem um estoque muito grande, né? Mas que gira pouco na ponta. Por quê? Porque comprou errado, porque comprou curva Y. Não é nem a curva C, é curva Y. Entendeu? Então, hoje, o meu estoque da minha autopeça, né, principalmente quando a gente tem mentorados que vai lá visitar, então eles olham o estoque e olham o meu faturamento. Eles, cara, como é que você consegue ter esse faturamento com esse tamanho de estoque, com essa quantidade no estoque? Porque hoje eu giro 80% do meu estoque. Então, entendeu? É como se eu tivesse 1 milhão do estoque. Giro em 30 dias. Oi? 30 dias. Giro 80% do estoque. Giro 80% do estoque, né? Então, é como se eu tivesse 1 milhão de estoque e conseguisse vender 800 mil reais. Entendeu? Então, o cálculo é esse, 60%. Oi? Sim, a gente consegue girar todo mês. E tem empresas, né? Eu visitei uma empresa do Rio de Janeiro, não vou dizer o nome porque ele não me autorizou aqui, e ele gira 90%. Entendeu? É saber comprar. 90%. Dessa forma, tu não perde muita venda, não? Não, porque o distribuidor é próximo. Eu prefiro ter um motoqueiro... Olha o segredo. Eu prefiro ter um motoqueiro a mais do que ter 100 mil no estoque. Entendeu? Não sai muito mais barato? A gente queria bater um faturamento. E aí eu fui para o meu gestor, né? Eu tenho um gestor lá que é o Ítalo. Ítalo, e aí? A gente quer bater esse X. Aí ele perguntou, olha, tem 2 caminhos aqui. É números. Ou você investe mais em estoque, ou você investe mais em pessoas. Qual que é mais barato? Pô, agora, meu amigo, eu tenho o dinheiro de colocar mais 2 pessoas para trabalhar. Massa, 2 motoqueiros. Pronto, fica um em cada distribuidora. Tem. Daqui a 20 minutos chega. Eu estou próximo aos meus melhores distribuidores, os meus maiores distribuidores, e eu quero rodar mais. Eu quero rodar mais, aí quem sabe chegar ao número do cara lá do Rio de Janeiro, que gira 90% do seu estoque. É performance. Gente. Internet, digital, Mercado Livre, enfim. Aí é... Ó, mais um aqui. Ó. Oi, boa noite, Iago. Boa noite. Pronto. Iago,
assim, hoje a parte de compra depende do comprador? Existe algum sistema? Como é que você trabalha na sua empresa? Na parte de compra. Compra. Eu visito muita autopeça, gente. Muita autopeças. E geralmente compras é o último setor que o cara delega, né? Eu tenho um comprador, inclusive teve alguém que perguntou por ele aqui, não foi? Quem foi que perguntou pelo comprador? Porque eu filmo tanto os meninos que onde eu chego o povo pergunta pelos meus colaboradores. Eu tenho um comprador, né? O segredo da compra, gente, é dados. É o que o sistema vai dizer. Não é o achismo. Não é o... Entendeu? Sabe? É dados. O que é que se vende hoje? As peças dos carros de 5 anos atrás. Olhe lá o que é que você vende. Você vai vender peça de quê? De Onix 2020, 2021, porque os carros estão começando a quebrar. Entendeu? Então não adianta, parem de ter. Por quê? Porque estoque para dono de autopeça às vezes é ego. O cara quer ter um estoque bonitão lá, sabe? Para dizer, olha o meu tamanho de estoque. O que adianta você ter um monte de coisa lá de Maverick, de Chevette, de Corcel, de Belina e de Del Rey? Toca fogo nisso. Bota no Mercado Livre, na OLX, vende de graça, dá, sorteia. Entendeu? Faz alguma coisa, mas tira isso do seu estoque lá, que é dinheiro parado. Mais pergunta ali, viu? Fica à vontade, gente. Aproveitando aqui a oportunidade para dizer o seguinte. Eu já estou me convidando para uma segunda, viu? Invista em quem sabe comprar. Procure dar credibilidade a quem tem credibilidade. Porque se um comprador não souber comprar, ele atrapalha a empresa. Boa noite, Thiago. Muito prazer. Primeira pergunta, se na tua autopeça tem estoque obsoleto? Sempre vai ter. Sempre vai ter. Pronto, isso vai nortear a segunda pergunta. Como que tu trabalha esse estoque obsoleto com as redes sociais? Olha só, a curva A, aí onde é que está o jogo? Isso aqui é o segredo, gente. Não diz nem para ninguém. Ó, a curva A do Mercado Livre é a curva C da tua autopeça. Gente, quem vai para o Mercado Livre não vai atrás de cabo de vela do Celta, não. Não vai atrás de SCG 73 e nem de STV 25. O cara vai atrás daquele pinozinho que ele vai na autopeça e o cara nem olha para a cara dele e diz que não tenho. Entendeu? Então, esses obsoletos é o que vai para o Marketplace. Vai para o OLX. E eu tiro foto e eu mando para mecânico. E, às vezes, o cara, tipo, tem uma peça obsoleta, junta, que se vende junto com outro produto. Quando o cara vem comprar o outro produto, eu quase que dou a ele a outra peça. Entendeu? Porque eu sei que ele vai precisar lá. Não, mas tá bom. Não, mas leve. De graça. Toma. Sai daqui. Entendeu? Outra coisa, eu faço levantamento dos itens que passaram muito tempo sem girar. E eu coloco em uma prateleira diferente. Porque quando eu chegar na empresa, eu tenho que ver lá. Meu Deus do céu, quem foi que comprou isso aqui do Maréia? Porque não vende. Quem foi que comprou? Então eu tenho que ver, sabe? Porque quando vai vendo, vai dando uma indagação aqui, uma vontade de vomitar. Aí o primeiro cliente de Maréia que eu chego, eu boto dentro do carro. Leva. Vai-te embora lá. Mas eu não quero que fique parado. Entendeu? Não mesmo. Não vale a pena. É bom dia, meu dinheiro. Outra pergunta. Entendeu? Vai, Arthur. Gente, eu não estava preparado para isso, não. Vamos devagar aí. Ei, Iago, eu vejo teus stories lá, eu acompanho, e eu vejo tu indo para a praia na segunda, na terça, né? O sonho assim, do empresário é ter uma empresa girando e que você possa sair para visitar, como o Cláudio falou, um fornecedor, visitar um banco, visitar cliente, talvez ali no aniversário da esposa tá indo na praia. E eu te pergunto, como foi esse desenvolvimento do treinamento dos teus funcionários que tu fez para ter uma empresa girando? Boa pergunta. Tem coisa melhor não. Primeiro que eu moro em Maceió, né? Se eu não for para praia, pô, é um pecado. Quarta-feira, às vezes, bora para praia. Primeiro, gente, olha só. É pessoas. Pessoas. Entendeu? Eu vejo autopeças que fatura X valor, o vendedor ainda vai separar. Faz uma bagunça. Sabe? Vendedor é bagunceiro, gente. Estoquista separa, o RH já tá bravo ali, é verdade. Estoquista separa, vendedor vende. Líderes. Pega líderes. Mas eu só tenho 3 estoquistas. Tá, estimule um como líder. E remunere mais um pouquinho ele. E aí, quando você precisar falar com o estoque, você não vai falar com todo mundo. Você vai falar com o líder. Então, eu tenho um líder no estoque, eu tenho um líder nas vendas, eu tenho um líder no financeiro, eu tenho um líder nas rotas das motos. Entendeu? Então, eu me reúno com eles. Hoje de manhã, eu estava no hotel aqui,
né, olhando uma paisagem linda lá da praia de Iracema, e estava me reunindo com os vendedores. Reunião. Quem é que faz reunião uma vez por semana com seus vendedores aqui? Quem é que faz? Uma vez por semana. Pronto, olha aí, tá vendo? Entendeu? Porque os outros não vão para a praia na quarta-feira? É mais reunião e menos trabalho operacional. Mais reunião. Tem dia que eu chego um dia na autopeça lá e passo o dia todo me reunindo com todos os setores. Estamos líder. E delegar. Né? Você é aquele líder centralizador. Eu sou o empresário. E fica preso. Entendeu? E não delega. Então, compras. Ah, só eu vou comprar. Que nada, cara. Investe em treinamento, né? No comprador e deixa ele comprar. Ele vai errar, mas vai aprender. Os dois, mas mais comportamento. A gente contrata por aprendizagem, né, e demite por comportamento. O empresário brasileiro é assim. Ele contrata pelas habilidades e a maioria demite pelos comportamentos. Então, eu prefiro treinar o comportamento. A habilidade é mais fácil de ser treinada. Só corroborando aqui com o Iago, muitas vezes a gente é mesquinho em fazer uma boa consultoria naquilo que a gente não sabe fazer. Gente, a gente não pode perder esse tempo. Se a gente não sabe, a gente tem que procurar caminhos para fazer isso. Hoje, graças a Deus, eu sou muito feliz em dizer que tem muitas empresas que no passado tiveram tantos problemas e hoje essas empresas todas estão nadando de braçada porque o Cláudio ajudou. Parabéns, Cláudio. Iago ainda tem 2 minutos e 50 segundos. Opa. Tu já falou demais, Arthur. Iago, uma coisa, eu trabalho aqui com a minha mãe, né? Eu não sei se é quase semelhante de trabalhar com a esposa, mas a gente também quebra um pouquinho de cabeça. Principalmente que aí chega em casa e aí os problemas do trabalho vai para casa, mas é só um parênteses. Com relação ao que tu falou aí sobre o valor da tua empresa, né? Que tu disse que hoje em dia vale em torno de 2 milhões e tudo. Tu já abriu mão do teu lucro para investir em valuation da tua empresa? O que é lucro? Eu só invisto, cara. Só reinvisto. Eu acho que esse vai ser o primeiro ano que eu vou fazer retirada de lucro. Mas no mais, reinvestindo. Pessoas, tecnologia, isso e aquilo, patrimônio, e para loja. Entendeu? Tem um custo de vida barato. Às vezes o cara abre um negócio hoje e amanhã quer estar andando de BMW com jet ski e de SW4. Sou pé no chão. Entendeu? O segredo é isso. Muito bem. Excelente. Ele falou, mas Dona Aparecida, a mãe dele é uma excelente companheira de trabalho para ele. Olha aí. Geralmente quem dá trabalho é quem faz a pergunta a ele. Tô brincando. Salinho aqui, vai. Vamos lá. Boa noite, Iago. Boa noite. Você falou que é muito foco. Você deixou até a oficina e hoje trabalha só com autopeças, né? A sua autopeças, ela vende mais para o consumidor final ou para o aplicador? Seria a primeira pergunta. E a segunda seria, quais são as diferenças entre uma loja de autopeças, o anúncio, né, no caso, né, as publicações, e um autosserviço, por exemplo, né? Questão de raio, de abrangência, né, essas coisas em geral. Boa pergunta. A primeira pergunta, a minha loja foi a pergunta que o rapaz fez também. A minha loja atende mais o consumidor final ou o mecânico? Eu atendo tudo, mas eu foco no mecânico. E por que eu foco no mecânico? Porque se eu vender um amortecedor para o Ranieri precisa ir para um mecânico. O Ranieri não sabe trocar um amortecedor. Atendendo o Ranieri, eu atendo o Ranieri. Atendendo, como é o seu nome? Atendendo o Marcos, que é mecânico, eu atendo o Marcos e atendo todos os clientes do Marcos. Entendeu? Então, eu foco no mecânico. Se tem alguém aqui, se tem autopeça aqui, se você girar a chave para isso aí, focar no mecânico, eu visito o mecânico. Sabe por que isso acontecia? Sabe por que eu foco nisso? Porque o que é que acontece? Eu vendo para um mecânico, eu vendo para você, você vai para ele, mas ele não compra de mim. Aí eu lhe vendi o amortecedor, mas chega lá, ele vai precisar do coxim, do batedor. Ele vai lhe indicar outro lugar. Então, eu me importo mais com ele, porque ele é um formador de opinião. Ele que dita as regras de onde. Se o cliente, se você disser assim, ó, compre lá em Maceió,
o cliente só vai comprar em Maceió. Não vai comprar aqui, porque é você quem dita as regras. Se você disser, ó, junta é da marca X, o cliente traz da marca X. E a segunda pergunta dele, que é referente ao conteúdo, quando você, por exemplo, eu entrego, as minhas publicações no tráfego pago vai no raio de onde até a minha entrega chega. Entendeu? Já serviço, não, porque tem gente... Quantas pessoas aqui são mecânicos que tem pessoas que vêm de outra cidade para fazer serviço com você? Entendeu? Então, o serviço é mais diferente. A autopeça é até onde ela vai. E o serviço é até onde o cliente, né, está disposto a vir. Só corroborando também com o Iago. Gente, o mecânico automotivo é a menina dos meus olhos. Por isso que nós criamos recentemente, Cláudio, o Instituto Autop, com essa finalidade. Ajudar o mecânico a entender melhor, a ter mais ética, disciplina, moral, comportamento adequado, educação e a tecnologia. Nós vamos crescer muito nesse sentido, viu, Iago? Tem dois, vocês dois levantaram a mão ao mesmo tempo. Para aí, ver quem pergunta primeiro. Iago, aqui no Ceará tem a questão dos 10%. Onde você vai numa loja, já chega pedindo, ou 10%. Aí você tem um incentivo para o mecânico também, que ainda tem essa questão de dar o 10% para o cliente, ainda fica 5% para o mecânico na loja. Aí no final do mês ou no final do ano, o mecânico vai lá pegar uma porcentagem dele. Tem essa disputa lá em Maceió ou é só aqui no Ceará? Isso é o costume que vocês colocam nos caras, cara. Se ninguém vender fiado, ninguém compra fiado. Se ninguém der comissão, eu não dou e não aconselho a ninguém dar. Eu não dou comissão. Eu não dou comissão para mecânico. Eu não dou. Entendeu? Não dou. Porque eu vou ficar preso. Entendeu? Eu vou dar 10% a um, 5% a outro. E para controlar? Como é que faz para controlar? Você pode criar. Tem tantas outras coisas. Tem cashback. Tem brinde. Entendeu? Você chega lá, por exemplo, todo fim do mês, eu faço a colocação de quem mais me comprou, então eu visito, às vezes, uma visita lá no seu mecânico. Eu brinco com os caras, que às vezes as autopeças lá dá 10% e eu ganho o cara com uma coca e um pão com mortadela. Porque você está presente, velho. O mecânico, ele só quer uma coisa. Quem é mecânico aqui sabe, ele só quer uma coisa, que você resolva. Uma troca, uma garantia, uma agilidade na entrega. Então, se você for bom nisso daqui, cara, comissão mecânico, vixi. Concordam? Iago, é o seguinte, cara, referente ao teu estoque, né? Eu assisto muito teus vídeos, né? E eu vi lá que é uma bagunceira, tudo junto, né? Que a galera acha, mas eu acho interessante, eu já tentei implementar um pouco na nossa loja, né, algumas coisas. Eu queria saber mais, era só como é que ele funciona. A gente tem uma loja um pouco pequena, a gente atende mais aos nossos próprios serviços, né? A gente está começando a ter um estoque um pouco maior e eu queria saber mais ou menos como é que tu faz a questão da organização, que a gente quebra a cabeça todo dia para organizar lá. Lá o vendedor separa? Lá eu vendo, separo, compro. Eu tenho que, primeiro, aí eu teria que perguntar, né? Para me ajudar mesmo. Ia ter que saber faturamento. Se às vezes você está com medo de contratar alguém para administrar, porque sozinho você não vai conseguir. E às vezes o empresário espera o faturamento chegar para contratar. Eu faço o contrário. Eu contrato para o faturamento chegar. Que às vezes Deus quer que a gente aumente a nossa capacidade. Quando você aumentar a sua capacidade de pessoas, você vai melhorar de faturamento. Entendeu? Então, às vezes, a gente fica esperando o faturamento aumentar para contratar um vendedor. Um vendedor que você traz, ele traz faturamento. Porque o vendedor tem colega, tem irmão, tem parceiro, e ele vai trazer vendas. Entendeu? Então, às vezes, a gente fica com medo. O estoque, é dois tipos de estoque que a autopeça tem. O fixo e o aleatório. Entendeu? O fixo é aquele estoque que é assim. Aqui é pivô, aqui é terminal, aqui é amortecedor. Só que isso, para quem tem pouco espaço, é ruim, porque você coloca um pivô aqui, e em cima do pivô você só vai poder colocar o mesmo pivô, não pode misturar. Já eu coloco o aleatório. Eu vim com essa mentalidade porque eu comecei em um estoque pequeno. Então, são várias caixinhas com a localização, e dentro da caixinha tem pivô, tem terminal, tem bieleta, tem tudo junto. Mas o que vai contar para mim é a localização no estoque. Se ele vai estar lá pivô junto com um sensor de óleo, pouco importa. Vai estar a localização e vai estar o local, entendeu? Exatamente. E quem vai procurar é o estoquista. Entendeu? E o estoquista sabe, se ele bagunça, é ele que arruma. O vendedor sabe que se ele bagunça, não é ele que arruma. Então ele bagunça. Entendeu?
Iago, seu tempo já esgotou, mas pode ter mais perguntas? Fica à vontade. Eu Pode tô mesmo? aqui, oxi. Mais umas 2 perguntas, quem quer? Fica aqui até amanhã. Amanhã eu vou pra praia mesmo. Vocês não, vocês vão trabalhar. Opa, tem uma pergunta ali. Não é não, Cláudio? Olha, bora sim, bora. Boa noite. Boa noite. A gente tem oficina, né? Já há 22 anos. E lá eu tenho uma carrada de peças e fico sempre protelando para colocar para vender. E você colocou num ponto, o Mercado Livre é para vender aquela peça que não tem mais. Então, assim, e assistindo a sua palestra, eu vi que vale a pena, né, olhar para esse mundo, né? Para esse mundo, né, que é essa oportunidade. Então, gostei demais. Inclusive, obrigado. Inclusive, gente, eu estive ano passado em Petrolina, Juazeiro, e eu nunca tinha visto tanto bandeirante na minha vida como eu vi lá. Bandeirante carro, né? Bandeirante. As curvas são diferentes, gente. De cidade para cidade. Cada local do Brasil tem uma curva diferente. É verdade. E a gente pode aproveitar isso aí. Se vir, vamos ver essa possibilidade. Quem sabe a gente possa fazer alguma coisa nesse sentido. Vamos estudar isso aí. O SSA ajudar a botar os estoques para fora para o resto do país. É uma ideia, gente? Será? Olha aí, ó. De repente nós temos um capo lá do Gol e do Santana que tem uma frase que a gente diz lá, né, no mercado digital, tem uma frase que a gente sempre repete. A peça que está aí calhada na sua loja, pode ter certeza que tem alguém no lugar do Brasil agora pesquisando sobre ela. Tem alguém que está louco, batendo nas autopeças locais e não acha. E você está com ela lá, nem sabe, nem no estoque está. Está marcando 5 e tem 20. Gente, eu sempre digo, viu, Iago, que estoque ele não cria asa e voa. Se ele está marcando e não está aparecendo, tem alguma coisa que está errada. Errou. Tá bom? Gente, alguma pergunta mais? E não tendo, eu queria agradecer o Iago Leite por essa noite. Obrigado. Valeu. Obrigado de verdade. Olha. Amém, obrigado. Essa salva, eu não pedi a salva de palmas não, foi espontâneo, viu? Valeu. Que bom, obrigado, Valeu. Obrigado mesmo. Obrigado, gente. Eu queria chamar aqui a Liana e o Rogério para a gente entregar esse brinde aqui para o Iago. Chamar minha esposa aqui para participar da foto. Eu esqueci do nome da sua esposa. Mariana. A Mariana. A gente não tá brigado não, então ela vai falar comigo aqui. Hoje vai. De novo, né? Porque quando viaja assim tem que fazer muito. Vem, Rogério, pra cá. Presente? Não. Você que tá querendo levar o meu presente, é mentira. Gente, obrigado por tudo. Até amanhã. Cheguem cedo. Um abraço para vocês.